uma alegria estarmos aqui. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra em Mateus, Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44. Glória a Deus. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 44. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém, irmãos? Podem sentar, meus irmãos, glória a Deus. Esse capítulo 13 é o capítulo das parábolas. Em outros momentos, Jesus está ensinando neste capítulo e ele traz ensinamentos sobre o reino dos céus. Ensinamentos que são pontos fundamentais para a nossa fé cristã. Ele sempre começa dizendo assim: o reino dos céus é como, o reino dos céus é como, o reino dos céus é como. Jesus, ele ensina sobre aquilo que nós temos de mais importante, o reino dos céus. E ele se utiliza de histórias simples para falar de coisas sérias. Histórias fáceis de serem compreendidas para que todos possam compreender. Eu, quando comecei a fazer o seminário, eu lembro que o professor, era até o Josué, pastor Josué, ele me falou uma coisa naquela época, muitos anos atrás. Ele disse assim, que quando nós imaginamos um zoológico, e aí precisamos alimentar todos os animais de uma vez, nós vamos colocar comida num lugar alto ou vamos colocar comida num lugar baixo? Vamos colocar num lugar baixo para que todos possam, alcançar aquela comida. Então Jesus, ele não falava de uma forma que os simples não pudessem entender. Na verdade, quando Jesus falava através das parábolas, os sábios, os entendidos é que não conseguiam compreender. Era tão simples as verdades que Jesus falava, que talvez eles não davam nem tanto crédito. Como pode falar de algo tão sério de uma forma tão simples? Então, o reino dos céus, nesse ponto aqui que Jesus está falando, é como esse homem que acaba encontrando um tesouro escondido. Irmãos, como se acha um tesouro escondido? Procurando. Esse homem achou esse tesouro escondido. Olha que interessante. Certamente ele estava procurando. E quando ele encontrou o tesouro, ele escondeu de novo. Porque o campo não era dele. Então ele entendeu assim: eu estou achando esse tesouro, mas esse campo não é meu. Digamos assim, irmão, você é o último a sair da igreja e tem um iPhone num banco desses aí. Você está saindo, você olha assim: ih, um iPhone, achei. E tem um ditado que diz assim: achado não é? Mas se você achar um iPhone aqui no meio da igreja, você achou e pode pegar para você? Não pode, né? Por quê? Você sabe que esse lugar aqui é um lugar que tem muita gente, isso não é seu. Então, apesar daquele homem ter achado aquele tesouro, ele entendeu assim: não é meu. Para esse tesouro ser meu, eu preciso comprar esse campo. Olha a esperteza dele. Ele escondeu o tesouro de novo, comprou o campo inteiro, mas a Bíblia diz assim: ele saiu e foi com alegria, vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo e agora ele ia lá, aonde ele sabia, ele marcou um X, Pegou o tesouro, agora esse tesouro é meu. E a outra parábola que é semelhante a essa, Jesus diz assim: o reino dos céus é como um negociante de pérolas, que busca pérolas preciosas. Esse homem, ele procura por pérolas preciosas, ele entende de pérolas. Então, quando ele vê uma pérola, ele sabe, essa é preciosa. Ele já viu várias pérolas preciosas.
E ele vai em busca dessas pérolas. Só que a Bíblia diz que esse negociante de pérolas, ele encontra uma. Não é qualquer pérola, é uma. De grande valor. E ele, quando encontra aquela pérola, ele sabe assim, eu não tenho como ter essa pérola para mim, eu vou precisar vender tudo que eu tenho. E ele não pensa duas vezes. Ele vende tudo que tem e ele compra aquela pérola para ele. E Jesus está querendo nos ensinar que o reino de Deus, irmãos, ele é a coisa que nós temos de mais preciosa na nossa vida. Se nós não conseguirmos pontuar dessa forma o reino de Deus na nossa vida, talvez nós nunca tenhamos o encontrado ou nós nunca tenhamos entendido o reino, compreendido o reino. Porque quando nós, na nossa vida, na nossa busca por pérolas, o que são pérolas? Coisas de valores. E a Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 3, que no coração de todo homem há um anseio pela eternidade. E não há nada mais precioso na vida de um homem do que ter a segurança de que a sua eternidade está salva. Não há nada mais importante. Eu trouxe até uma corda ali, eu vou já pedir a ajuda do pastor Robson. O pastor Francis Chan é um pastor coreano, né? Ele fez um vídeo, desenrola essa corda para mim, meu pastor. Eu tenho certeza que isso aqui vai ficar gravado na mente dos irmãos. Eu vi esse vídeo e nunca mais eu esqueci. A nossa eternidade é tudo que nós temos de mais valor na nossa vida, de mais precioso. E nós temos o nosso tempo de vida agora. Algumas pessoas, eu trabalho com funerária, já no ventre da sua mãe, morrem. Outras pessoas, ainda na idade de criança, ainda infante, morrem. Alguns adolescentes morrem, alguns jovens morrem. Algumas pessoas adultas morrem, são esposos, esposas, são mães, são pais, morrem. Existem pessoas que morrem idosas, existem pessoas que chegam a 100 anos e morrem. A certeza que nós temos é que nós vamos morrer. E quanto tempo tem uma eternidade, irmãos? Uma eternidade tem quanto tempo? Não tem tempo. É para sempre, né? Pastor Robson vai me ajudar a desenrolar essa corda toda, pastor. Digamos que a nossa eternidade é toda essa corda. Toda essa corda. E o tempo de vida que temos é essa parte verde aqui. Essa parte verde aqui. Seja 5 anos, seja 100 anos, é essa parte verde aqui. Por que eu digo que a nossa eternidade é o que temos de mais precioso? Porque às vezes nesse tempo de vida que temos aqui, às vezes não, é nesse tempo de vida que temos aqui, que nós vamos tomar as decisões mais importantes, que vão definir para onde nós vamos em toda a nossa eternidade. E às vezes as decisões que tomamos aqui nos fazem perder essa eternidade aqui com Deus. E nos levam para uma eternidade de perdição, de ranger de dentes, de sofrimento para sempre. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, que encontrar o reino de Deus é a coisa mais valiosa que temos na nossa vida. Obrigado, meu pastor. E Eclesiastes capítulo 3 explica isso. Quando nós falamos de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de nascer, tempo de morrer, e vários, né? Uma coisa e aquilo que é contrário a ela, né? Não é assim, Eclesiastes? E nós sempre lemos Eclesiastes para tentar consolar alguém. Irmãos, há tempo para tudo. Você está sorrindo, mas você está chorando, mas você vai sorrir. Nós usamos Eclesiastes 3 para nos confortar. Só que o sábio, se nós formos ler direitinho ali, ele está falando sobre essas coisas, mas ele tem uma crítica a isso. Ele diz assim: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Que fardo Deus colocou sobre os homens? Ele diz que Deus impôs um trabalho pesado aos homens. Sabe por quê? Porque nós não trabalhamos para chorar. Nós não trabalhamos ou nos esforçamos para sofrer.
Nós não estamos vivendo pensando em morrer. E o sábio está dizendo assim, há tempo de viver, mas há tempo de morrer. É como se fossem coisas que estivessem fora do nosso controle. E por isso ele disse que Deus impôs um fardo pesado aos homens, que por mais que eles se esforcem para que tudo dê certo, para que tudo fique bem, há um momento em que, por mais que a gente faça as coisas certas, as coisas ruins acontecem na nossa vida. Aí ele continua dizendo assim, que Deus colocou no homem um anseio pela eternidade. O que é isso? É quando nós ansiamos um tempo em que não vai mais haver a tristeza. É que nós ansiamos por um tempo em que não vai mais haver a morte. Ou seja, as coisas serão eternas. E isso está prometido para o final. Porque dos nossos olhos será tirada toda lágrima. Não haverá mais fome, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Então nós ansiamos por esse tempo que o sábio está falando em Eclesiastes 3. Nós ansiamos por essa eternidade. É eterno, é para sempre. Mas a nossa eternidade depende desse pedacinho verde. A vida do homem, ela é resumida em 2 pontos, digamos assim. É o ponto em que ele está à procura desse tesouro. Todo homem está à procura desse tesouro. Todo homem está à procura dessas pérolas preciosas. As pérolas preciosas que às vezes deixam as pessoas satisfeitas são pérolas, são preciosas, são de valor, são os prazeres, são alegrias da vida, são as conquistas, são os méritos que nós temos, né? Uma formação acadêmica, uma promoção no trabalho, nós conseguimos abrir uma empresa, nós conseguimos um relacionamento, nós conseguimos casar, tudo isso é precioso, mas existem outras pessoas que encontram até outros tipos de pérolas, que são os prazeres, os pecados, são as baladas, são as festas, são os relacionamentos, são, sabe, as coisas que agradam a carne, que satisfazem o ego, é a fama, sabe, é a aceitação das pessoas, tudo isso as pessoas buscam como pérolas preciosas, até que essas pessoas, nós somos essas pessoas, um dia nos deparamos com uma pérola que não se compara a nenhuma dessas outras. Essa pérola é Jesus. Esse tesouro é Jesus. Um dia nós nos deparamos com Ele, mas Jesus está dizendo, o reino dos céus é semelhante como esse homem que encontrou esse tesouro, é semelhante a esse negociante que encontrou essa pérola. O reino dos céus não é só sobre encontrá-lo. Guarde isso. O reino dos céus não é só sobre encontrá-lo. Porque encontrar o reino dos céus, irmãos, tem muito a ver com a gente, mas tem muito mais a ver com Ele. Porque a Bíblia diz, João capítulo 4, Jesus numa conversa com a mulher samaritana, diz assim, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Vamos pensar aqui no esconde-esconde. Os pais que brincaram com seus filhos de esconde-esconde. Como que é brincar com um filho de esconde-esconde? Né? Sempre tem um momento que a gente brinca. E o Pedro está nessa idade, né? Essa idade menorzinha, a gente tem essa mania, né, de se esconder. E a gente vai se escondendo, o pai, e a gente gosta de ser encontrado. A verdade é essa, não é? A gente gosta de se esconder, mas deixar um pé de fora, assim. A gente gosta de se esconder, mas fazer algum barulho. O Pai, Ele não está escondido. A verdade é essa. O nosso Deus não está onde as pessoas não podem encontrá-lo. Mas existe algo que nos impede de encontrar o reino dos céus. Existe algo que nos impede de encontrar Jesus. O que é? A nossa cegueira. Por mais que ele esteja fácil de ser encontrado, a nossa cegueira nos atrapalha de encontrar a Jesus. Mas quando Paulo ele chega na cidade de Atenas e aquelas pessoas têm aqueles seus ídolos ali, e ele para naquele templo ao Deus desconhecido, ele fala umas palavras para aquelas pessoas, ele diz assim, olha, o Senhor, ele é tão fácil
fácil de encontrar, que até tateando dá para encontrar Ele, até se for cego, for encostando assim na parede, dá para encontrar o Senhor. E sabe o que nos ajuda a encontrar a Deus? A fome e a sede do nosso coração. Jeremias diz assim, que se nós o buscássemos de todo o nosso coração, Ele se permitiria achar por nós, aleluia. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isaías também diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías diz sobre buscar e sobre invocar. O que é buscar? Buscar seu filho na escola. Não tem como você buscar ele de casa, você tem que ir lá. Buscar é ir. Invocar é chamar. Digamos, você vai lá em casa me buscar. Você chega lá no portão e fica lá no portão. Eu vou saber que você está lá? Você foi. E quando você chegou lá, você falou, Zé Carlos, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Existe uma palavra aqui que nos dá um limite. Ele quer ser encontrado. Ele está dizendo como podemos encontrá-lo. Ele está dizendo que nós devemos buscá-lo, nós devemos mesmo ir. Se você está aqui, você fez certo, você está buscando a Ele. Só que quando nós estamos na busca de algo que tem valor, digamos, alguma pessoa ficou perdida no mar. Esses dias aconteceu de novo ali, né, na praia. E as buscas estavam sendo feitas. Você parou para ver como são as buscas? As pessoas ficam lá mergulhando, helicóptero, são vários homens. Isso é uma busca séria. Se uma pessoa quer realmente encontrar aquilo que é de valor, ele vai buscar de uma forma comprometida, de uma forma séria, porque se tem valor, você vai buscar de verdade. E se Deus é esse tesouro para nós, nós o buscaremos de todo o nosso coração. Existem pessoas que estão acreditando, que estão buscando a Deus, mas não estão, porque precisa ser de todo o coração. Precisa ser de todo o coração. Agora, não parece ser tão difícil, já que ao mesmo tempo que nós buscamos, o Pai também procura. É uma busca dos dois lados. Se você está aqui e você está falando, eu quero a Deus, eu quero a Deus, eu tenho uma notícia para você, Ele também te quer muito mais. Ele nos quer muito mais. Eu quero servir a Deus, pastor, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero aceitar Jesus, eu quero me batizar, eu quero mudar de vida. Ele também quer. Você quer, Ele quer. Só que Jesus está ensinando para nós que o reino de Deus não é só sobre encontrar o reino de Deus. O reino de Deus também é sobre o que estamos dispostos a abrir mão por Ele. O que estamos dispostos a abrir mão por Ele. E é aqui que a gente pega. Porque é dividido nesses dois pontos, né? Nós estamos na busca por aquilo que tem valor. E quando nós encontramos. Digamos que se você hoje se tornasse um milionário, você hoje um milionário, sua vida ia mudar, sim ou não? Porque você se tornou milionário. Suas roupas iriam mudar? Sua alimentação iria mudar? Você iria mudar o lugar de viver? Tudo ia mudar, porque você se tornou rico. Quando nós encontramos o reino de Deus, é como nos tornarmos um milionário. É um tesouro. Tudo tem que mudar. Tudo precisa mudar. Essa é a prova que nós encontramos o tesouro. Não foi ninguém que forçou a gente, foi porque nós encontramos um tesouro.
Ninguém forçou a barra, a religião não forçou a barra. O tesouro me mudou minhas vestes, mudou meu jeito de ser, mudou meu jeito de vestir, mudou meu jeito de falar. O tesouro me mudou. Aleluia. Aquele homem, quando encontrou o tesouro, ele sabia, não é só sobre encontrar. Para eu poder ter esse tesouro para mim, eu preciso comprar o campo todo. A salvação em Jesus é pela graça, mas quando nós recebemos essa salvação, nós precisamos nos apossar do campo todo. O campo todo. São as exigências do reino. E aquele homem bem sabia, eu encontrei o tesouro, mas eu só posso ter esse tesouro se eu vender tudo que eu tenho. Só que ele não fez isso com tristeza. E essa é a prova de que ele realmente encontrou e ele compreendeu o reino de Deus. Ele saiu com alegria. Ele saiu com alegria para vender tudo. Ele não pensou assim, puxa, essa é minha motinha, oh, meu Deus, vou ter que vender ela. Não, é o tesouro. Alguém quer comprar essa motinha? Eu vou ter que vender essa casa eu nasci aqui, eu vivi aqui, eu me pendurei naquela goiabeira, eu vou ter que vender essa casa. Não. Alguém quer comprar essa casa? Eu preciso vender ela logo. Eu preciso vender ela agora. Por favor, eu estou pedindo 20 mil, eu só tenho 18. 18, vai. Por quê? Por que essa alegria? Por que essa pressa? Porque eu encontrei um tesouro. Eu não estou mais apegado a nada, porque o que eu encontrei é muito mais precioso do que tudo que eu já tinha. Aleluia! Isso diz respeito ao se temos o tesouro ou não. Porque se temos o tesouro, o que nos impede de abrir mão de certas coisas? O reino dos céus não é só sobre encontrá-lo. Encontrá-lo é o quê? É saber que está na igreja, cantar louvores, servir a Jesus, ter carteirinha de membro, luz de batizar. Isso é encontrar o reino, mas se apossar dele é abrir mão, é vender tudo por ele. É fazer tudo por ele. Aleluia. Agora, existem coisas que não combinam com o reino. E é sobre isso que Jesus está ensinando. Em Lucas capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus foi com os seus pais a Jerusalém para a festa. E aí, acabou a festa, eles saíram de Jerusalém e voltaram para casa. Eu imagino que Jesus, irmãos, era um menino bom. Eu quase fui expulso da escola no jardim da infância. Eu quebrei um cabo de vassoura na professora. Que bênção, né? Jesus fez na minha vida. Ainda bem que eu encontrei esse tesouro. A professora pediu à diretora, não tem como mandar esse menino para outra escola? Mas Jesus, eu acredito que ele era um menino bom. Era um menino diferente. Era um menino, mas ele era obediente. E os seus pais, diz Lucas capítulo 2, caminharam de volta para casa 3 dias. 3 dias, e aí terceiro dia, Maria e José. José, você viu Jesus? Ué, não, está contigo não? Não. Ué, Maria? Como assim, José? Era tudo que eles tinham de mais precioso na vida. Jesus. E talvez por esse pensamento, Jesus é bom. Jesus sempre vai estar conosco. Caminharam tranquilos. Só que 3 dias depois eles foram perceber que eles estavam sem Jesus. E aí eles voltaram para Jerusalém para procurar Jesus. E procuraram Jesus num canto, num outro, até que foram para o templo. E encontraram Jesus no templo. Jesus! Aí a expressão fica certinha, né? Jesus! Você está no templo. Mas onde mais eu estaria, gente? Estou na casa do meu pai.
vocês deveriam ter me procurado desde o início aqui, é porque é aqui que eu estaria. Existem pessoas procurando, sabe, o contentamento, procurando o prazer, procurando a satisfação, procurando a paz, procurando a alegria em tantas coisas, procurando para lá, para cá, viaja, vai para o shopping, vai fazer compras, vai para o restaurante, vai ver o jogo do Botafogo que está dando prazer, vai fazer tudo isso, mas ainda assim, irmãos, o maior prazer, só tem um lugar, só tem uma pessoa que pode nos dar, e esse lugar é aqui, é na casa de Deus, e essa pessoa é Jesus. Aleluia, aleluia. Agora, o fato é quantas pessoas se perderam de Jesus ao longo do caminho e estão seguindo as suas vidas. O tema dessa mensagem é: quem procura, acha. Se você está procurando um tesouro, você vai encontrar. Mas se você buscar de todo o seu coração, você vai encontrar. Eu te asseguro isso. Porque Ele quer ser achado. Serei achado de vós quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas se nós estamos procurando outras coisas, também vamos achar. Vamos achar. E como eu disse aqui sobre a corda, a nossa eternidade está em jogo. A nossa eternidade está em jogo, e essa palavra aqui é para haver temor no nosso coração. Existem relacionamentos que colocam em jogo a tua eternidade, a minha eternidade. Existem decisões, existem atitudes, existem coisas que nós podemos nos envolver, que vai colocar em jogo toda a nossa eternidade. Nós não podemos viver uma vida cristã para sermos salvos na opinião das pessoas. Aquele pastor é uma bênção. Olha como ele prega. Ele é um salvo. Isso não me salva, irmão. Sua opinião, ela pode ser a melhor ao meu respeito. Ela não me salva. Porque por mais que eu esteja aqui pregando, que eu cante bem, que eu faça as coisas bem feitas, quem sabe Deus esteja olhando para mim, e como eu já disse aqui sobre a igreja de Éfeso, te falta uma coisa. E essa coisa coloca tudo em risco. Isso é para haver temor. Se nós estamos vivendo fora do propósito de Deus, é um relacionamento que não agrada a Deus, é uma forma de tratar os pais que não agrada a Deus, é um posicionamento que não convém a um cristão numa empresa, na escola, é uma maneira de vestir, é uma maneira de se apresentar nas redes sociais, é uma maneira de falar palavrões, gírias, nem parece que é um cristão falando, é uma maneira de trabalhar, de se apossar do que é dos outros, é um dinheiro que não é abençoado, não está dentro da ética do reino, não está dentro da moral do reino. Esse dinheiro está colocando a sua eternidade em jogo. E se realmente você se encontrou com uma pérola de valor, é aquele cara que está diante de uma pérola. Eu já vi muitas pérolas, mas nada se compara a essa. Eu vou abrir mão de tudo que eu tenho, por essa pérola. Existem pessoas na Bíblia que fizeram isso. Abraão encontrou o tesouro. Tinha uma vida, tinha uma família, tinha o status, tinha as terras, mas um dia Deus encontrou ele e falou assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele, irmãos, abandonou e foi. Pela fé, ele foi. A Bíblia diz que Levi fez isso. Estava trabalhando na alfândega ali, colhendo os impostos. Ele era um cobrador de impostos, ele era um publicano. Tinha uma vida completamente contrária da natureza dele. E um dia Jesus passa por ele e diz assim: Levi, segue-me. A Bíblia diz, ele deixou tudo e o seguiu.
A Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco de Pedro, fez aquela pregação, foi para o mar, teve uma pesca maravilhosa, e Jesus falou: Pedro, me segue que eu vou te fazer um pescador de homens. A Bíblia diz que Pedro deixou tudo e o seguiu. A Bíblia diz que Jesus encontrou com Paulo no caminho de Damasco, ficou cego, ouviu Jesus, viu o clarão. Jesus falou com ele: porque me persegues? Paulo se entregou a Jesus, se tornou um cristão. Em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala: sou um judeu da tribo de Benjamim, sou descendente de Abraão direto, sou um fariseu, mestre da lei, conhecedor da palavra, sou extremamente zeloso pela lei, pela justiça, mas por causa de Cristo eu considero tudo isso nada. Meus status, meu conhecimento, meu anel, sabe, meu dinheiro, tudo isso é nada. E Filipenses capítulo 3, ele diz uma palavra assim que eu achei muito interessante. Eu considero tudo isso esterco. Esterco é o que mesmo, irmão? Cocô de vaca. Pombo também? Cocô de pombo serve para fazer. E também serve para iluminar, né? Acho. Fazer combustível. Mas esterco, cocô de vaca, serve para alguma coisa? Serve. Ele não disse: tudo isso é cocô de cachorro. Ele não disse isso. Porque apesar dele considerar tudo que ele tinha nada, esterco serve para alguma coisa. Esterco serve para ser vitamina para algo que está sendo plantado. Ou seja, ele sabe que nada vale para ele ser salvo. Mas ele sabe que agora a sua salvação e o plano que Deus tem para ele, aquele esterco vai ser usado nesse propósito. Ele é o doutrinador da igreja, sabe por quê? Por causa do conhecimento que ele tinha. Porque ele era um mestre, ele era um fariseu, e ele se tornou o doutrinador da igreja por causa disso. Mas ele sabe, isso tudo não é nada sem Cristo, mas com Cristo isso aqui vai dar embasamento ao meu propósito, ao meu chamado. Você pode ser um doutor, você pode ter muito dinheiro, você pode falar bem, você pode tocar bem, você pode cantar bem, mas isso tudo pode ser nada. Mas se você trazer isso tudo como esterco e colocar no propósito que Jesus tem na sua vida, Ele vai usar isso, e isso vai ser bênção para você. Todo mundo teve que se desfazer de alguma coisa, todo mundo teve que abrir mão de alguma coisa, e você nessa noite, vamos, eu queria até pedir, Ministério de Louvor, Larissa está podendo cantar uma chance igual a essa? Você não pode estar andando pela vida, perdidão, e um dia você tropeça, ai, que é isso? Um tesouro.